Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Deixa eu gravar um vídeo aí pra vocês hoje, um videozinho rápido, né? Pra falar sobre o pregão, tá? Do dia de hoje. E foi um pregão aí no índice meio travado, né? Meio garrado, mas eu quero passar, né? Quero conversar com vocês para ver o que deu para fazer, tá? Algumas coisas essas foram faladas na minha sala, né? E outras coisas foi que eu fiz, né? Operações minhas. E, bom, vamos ver então como que se sai, né? A leitura do Price. O objetivo do vídeo é educacional, né, passar para vocês. E eu vejo muitas pessoas também falando sobre price action puro, sobre a subjetividade, né, do mercado. E realmente é subjetivo, porém eu tento trazer uma abordagem mais objetiva possível, né? E será que é eficaz? Será que dá certo? Né? Então eu quero comentar um pouco sobre o pregão de hoje, tá? O mercado hoje foi muito travado ali, mais ou menos até o período do almoço. Depois o mercado fez um movimentinho de queda bacana, tá? Mas logo pela abertura, o mercado ele abre buscando uma região importante aqui, né? Do 117 mil. E a gente vê o mercado quando chega nessa região, ele meio que pisa no freio e ele mostra uma grande rejeição nessa região. Dentro do price action, pessoal, a gente busca entender o comportamento do preço e o comportamento dos candles. A gente avalia estrutura, avalia contexto, avalia tudo que a gente tem de informação para chegar numa conclusão. Então, quando o mercado ele chega numa região que eu entendo que é uma região de resistência forte, ele começa a rejeitar, né, me mostrar sombras superiores, eu já sei que a região está começando, né, a ter eficiência, tá? Só que eu preciso de mais, né? Eu preciso ver se realmente o mercado ele vai me mostrar ali uma pressão vendedora, né? De forma que eu pense em venda. Então, dentro da minha abordagem, eu sempre gosto do reteste, que o mercado teste de novo, né? E a gente vê que o Candle 3 ele abre, ele vem de novo na região de resistência, ele testa a resistência e rejeita novamente, deixando um segundo gatilho, tá? Nessa região. Aqui eu estava pensando em tomar posição vendida. Para ficar melhor, para esse trade poder ficar melhor, que eu até falei lá na sala, a mínima do Candle 3 deveria ter ficado um pouco menor para não mostrar tanta rejeição compradora, tá? Se o preço fecha próximo à mínima, ficaria melhor ainda, né? E a gente vê que o Candle 4 ele ativa o trade, o stop nesses casos são sempre técnicos, né? E o lance é, a gente não sabe se o preço ganha mínima. Então, para eu conseguir zerar na mínima, tá? Se eu pego o trade na ruptura, tá? Ou seja, se eu pego ele por aqui e deixo o meu stop técnico, o meu alvo fica abaixo, ou seja, abaixo da mínima. Então, eu tenho dois pontos a acreditar. Que ele vai romper mínima do dia ou então tentar pegar no reteste, né? Que seria o mercado abrir, testar para cima, eu vender mais barato, tá? Com stop aqui um pouco mais barato e tentar levar o meu alvo até a mínima do dia, que seria o ponto de alvo, porque a gente não sabe se rompe, né? E caso o mercado rompesse, eu poderia esticar outros alvos, né? Então o alvo desse trade seria nesta mínima. Por que eu falo, né, sobre um price objetivo? Porque eu tenho todos os pontos operacionais, entrada, saída, confirmação, tudo definido na cabeça. Então esse tipo de leitura é a leitura que eu faço exatamente todos os dias, né? E por incrível que pareça, a coisa ela é tão objetiva que muitos alunos meus pegam as mesmas operações que a minha. Não é tipo assim, enquanto eu tô comprado, o outro tá vendido. Porque não tem como eu perceber venda num ponto de compra, entende? Então o mercado vem, faz o teste ou até mesmo na ruptura. Só que ele poderia ter deixado menos sombra. Quando o mercado vem buscar a mínima do dia, isso é uma dica que eu dou para vocês. Sempre que o preço buscar a máxima ou a mínima do dia, ele vem com um único intuito. Tá? Qual que é esse intuito? Romper. Então observem, né? Eu fiz um trade aqui, tomei um violino, tá? Fui violinado e depois o mercado foi pro alvo. Vamos entender por quê. Qual foi a minha analogia? O mercado vem buscar a mínima do dia, tá? Ele chega aqui na mínima do dia. Candle 5 já me mostra uma certa rejeição, mas nada demais. Foi um candle forte, né, vendedor. Só que o candle 6 já me mostra um interesse comprador interessante, um gatilho, tá? Um gatilho interessante. Né? O candle 7 ele não testa a região. Eu gostaria que o mercado tivesse vindo testar a região aqui para eu pensar em compra.
Já o Candle 8, ele testa a região. E olha como ele testa a região e ele rejeita, ou seja, absorve pressão compradora. Então, o que eu tinha aqui? Eu tinha mais um gatilho, ou seja, eu já tinha uma possibilidade de pensar em compra. Porque para mim, se ele não romper a mínima, ele vai tentar romper a máxima, tá? E aí foi onde eu decidi tomar a posição. Qual que era o lance? Se eu tivesse assumido posição nessa região aqui, ó, e colocado o meu stop abaixo da mínima, o meu alvo ficaria acima, né, do 117. Então o que eu fiz nesse caso? Eu peguei no teste, o mercado testou para baixo, eu peguei mais ou menos nessas regiões e posicionei meu stop técnico aqui, ó. Aí o que acontece? O mercado ele veio, ele chegou a dar ali uns 70, 80 pontos mais ou menos, né? Só que o meu alvo de parcial estava mais acima, tá? E aí o que acontece? O mercado ele veio e buscou 50% do dia e segurou, tá? Só que eu não tinha motivo para sair aqui porque o preço estava iniciando um processo de consolidação. Tanto é que mais à frente ele se consolidou. Porém, infelizmente, ele veio aqui, ó, e me tirou. O mercado vem, me tira com o stop aqui, porém depois ele vai dar os dois alvos que eu tinha, né, para o preço, que era o alvo de 1 para 1 e o alvo final aqui na região do 117. Né? Então eu fui violinado. Infelizmente o mercado me violinou. Porém, não estava errado. A leitura estava certa. Né? Porém, às vezes, se eu não tivesse entrado nesse momento aqui, ó, se eu não tivesse visto essa possibilidade, mais à frente eu tinha assumido uma outra compra e não teria sido violinado, que eu vou explicar para vocês, tá? A outra operação que eu fiz. Então o mercado ele pega, depois desse ponto de compra, ele consolida bastante. Vocês podem ver que ele vem buscar a máxima do dia, segura, vem para a mínima, segura, volta para a máxima, sem deixar gatilho. É uma consolidação ampla, porém com candles que não me dava possibilidade assim. Eu não pego no teste, eu precisaria de gatilhos e tudo mais, né? Até o mercado vir de novo buscar a mínima do dia. Ó, até aqui a gente tinha um ponto de suporte nessa região. E aí o que acontece? No Candle 22, ele tenta fazer o rompimento da mínima, tá? Porém, ele já mostra uma pressão compradora. Aqui, se eu estivesse pensando num falso rompimento da mínima do dia, poderia estar pensando em tomar posição nessa ruptura. Porém, eu não gosto desse tipo de trade. Então, o que eu fiz? Eu falei, vou aguardar a confirmação. Aí o Candle 24 mostra a pressão compradora. O Candle 23, perdão, que é esse candlezinho branco aqui, ó. O Candle 23, pessoal, ele vem testar a região de suporte, ele já mostra uma enorme pressão compradora. Se eu fosse considerar esse gatilho aqui como o primeiro e esse aqui como uma confirmação, já poderia pensar em entrar no trade. Só que qual que foi a minha ideia? Como o 22 testou uma região mais abaixo, eu não considerei ele como gatilho junto a esse. Porque eu trabalho por regiões. Então, se o mercado está segurando nessa região, eu quero que ele segure aqui para eu pensar em compra. Como ele se afasta, ele vem testar de novo essa região de fundo, então eu quero novas confirmações. E aí a gente vê o Candle 25 como um candle normal, Candle 26 até que vem o 27. Olha que martelão bonito. Olha que candle, né, que me mostra a pressão compradora e tudo mais. Só que o que acontece, pessoal? Isso foi até uma falha minha, né? E nós somos falhos, é normal, o ser humano em si ele é falho, né? Que eu saí antecipadamente desse trade, tá? Porque eu entrei com a mão um pouquinho maior e aí acabou me dando assim um desconforto psicológico e aí eu puxei meu stop no zero, o preço me tirou, depois foi. Eu vou explicar para vocês. Quando fechou esse candle 27 aqui, né? Eu já estava com a cabeça em compra. Então o que aconteceu? Em vez de eu tomar a posição aqui, eu não queria assumir esse stop todo, porque o stop correto, pessoal, desse trade não era aqui embaixo e sim aqui, ó, abaixo dessa mínima, porque era a mínima do dia. Então é um stop, por isso que as pessoas tomam stop. Às vezes o cara quer pôr um stop aqui, ó, para ser um stop financeiro. E aí o preço vem, tira ele e vai. Então o stop correto e menos provável de você violinado, tirado do trade, seria abaixo da mínima do 22. Então o que eu fiz? Em vez de eu comprar nessa ruptura, eu esperei o preço ativar e voltar e pegar na vantagem. Então peguei o preço por aqui, ó. E aí o que acontece? Eu deixei o meu stop abaixo dessa mínima, tá? Só que quando o mercado, ele começou, ele testou minha região e ele veio e fez esse movimento de alta, porque esse candle abriu aqui, ele subiu. Quando deu aqui mais ou menos 130 pontos, o lado financeiro meu falou mais alto. E aí o que eu falei? Cara, eu vou proteger esse trade. Porque eu estava com a posição um pouquinho pesada, por isso que eu falo para vocês, não opere acima daquilo que você se sinta tranquilo para operar, porque senão você não vai executar o trade da melhor forma. Né? E aí eu fiz erro meu, o que eu fiz? Tirei meu stop, pus no ponto de entrada.
Este candle aqui voltou, me tirou no 0 a 0 e depois o negócio explodiu para cima. Então, por uma indisciplina operacional, eu pus o meu stop no 0, né? Eu sempre falo, pessoal, a gente tem que reconhecer quando a gente erra, né? E quando a gente acerta. Então, isso foi uma falha operacional. Não devia ter feito isso, porque não tinha dado uma vez o meu risco, que é normalmente o que eu faço, né? E conta de indisciplina, né? Mas, enfim, o trade se deu por conta disso. O mercado rejeitou essa região de fundo, testou. Eu peguei por aqui, o stop estava técnico, o mercado deu ali uma quantidade de pontos, eu puxei o meu stop e aí o preço voltou, me tirou e depois foi para o alvo, né? Então, até o momento, esse tipo de trade não era, pessoal, aqueles trade filezão, sabe? É trade, mas não é aquele que a gente possa falar, nossa, que tradeaço, né? Que trade top. E aí o que que acontece? O mercado vem, faz esse movimento de alta, tá? Depois o mercado faz um pullback. Sempre que o mercado faz um pullback, vocês lembram o que eu falo? Ele tem que tentar fazer o quê? Romper topo. Então ele vem, faz o movimento de alta, pullback, ele volta para romper o topo. Eu estava esperando nessa região aqui por gatilhos, tá? Gatilhos para eu poder vender, né? E aí eu vejo que o candle 36, ele tentou ser um gatilho, não é o gatilho como eu gosto, fechou com candle com corpo muito grande, tá vendo? Ó, ele fechou com um corpo muito grande, depois o mercado se afasta e volta de novo para essa região e deixa um gatilho bonito pra caramba, que no caso foi o candle 39. Teve alunos meus que consideraram, né, este candle como primeiro e esse como segundo e bateu na venda aqui. Eu particularmente não quis assumir, porque para mim o dia já estava um pouco complexo. Fui violinado aqui, saí do trade antecipado aqui. Então eu estava pensando, pô, eu quero um tradezinho filé. E acabou que hoje meu dia no mini índice não foi legal, tá? Mas estou fazendo o react do dia para a gente ver se o price action funciona, né? Ou se, tipo assim, se ele não funciona ou se às vezes é a gente que peca, né, na análise. Porque eu trago essas leituras para vocês, mas eu erro também, né? Às vezes as pessoas acham que porque tá ensinando, porque tá passando conhecimento, a gente é perfeito. Mas não, cara, a gente erra também, a gente comete, né, alguns vacilos, normal, faz parte. Então, não assumir venda, e aí o mercado ele vem dar uma fundada aqui e ele perde o fundo prévio. A gente vê que ele rompe, ó, a mínima do dia. Após ele romper, o que o preço normalmente faz? Um pullback. E a gente vê, ó, que ele faz um pullback nessa região de fundo rompida e ele confirma, ó, gatilhos nessa região, gatilhos com rejeição, pressão vendedora. Observa que o preço não teve força nem para buscar os 50%. O que seria a ideia aqui? Pensar numa venda com stop técnico. Eu fiz essa venda? Não, não fiz essa venda. Por quê? Novamente, fiquei desconfortável porque o meu alvo ficaria abaixo do fundo do dia. E aí, o que poderia acontecer? O mercado testar a mínima do dia e voltar. Né? Teve alunos que assumiram venda aqui também. Olha para vocês verem que a leitura, por mais que eu tenha uma leitura, eu vejo que o meu operacional é mais objetivo, porque não é só eu que penso nessas coisas, entende? Eu vejo que as pessoas pensam exatamente igual eu, por isso que eu fico mais com uma certeza de que a maneira que eu leio o price action é uma maneira mais objetiva. Então, não assumi venda, tá? Mas o mercado deu uma bela de uma derretida aí. Então, poderia ter assumido, porém o risco seria o preço bater na mínima e voltar, né? E aí o que aconteceu? Eu preferi não assumir. Mais adiante, pessoal, o mercado vem, dá uma nova fundada. O que eu espero após essas pernas grandes? Um pullback até mais ou menos o fundo rompido ou 50%. E aqui o mercado, ele não confirma pressão vendedora segurando abaixo dos 50. Ele rompe os 50, depois ele volta para baixo. Então aqui eu não tive assim uma ideia de venda. Caso ele tivesse rejeitado essa região aqui, mostrado pressão vendedora, ok. Só que ele vem, ele faz o pullback, rompe 50, volta para baixo e ele volta para o fundo. Nessa volta de fundo aqui, o que eu tenho que estar observando? Você vai deixar gatilho para falhar o fundo. E ele não deixou. Mostrou um engolfo aqui, eu não uso esse tipo de padrão, muita gente me pergunta, né? Eu não uso. Tá? Eu preferiria que ele tivesse rejeitado aqui o rompimento de mínimo, né? Não fiz nada. Depois o mercado volta de novo para resistência. E quando ele volta para resistência, ele já volta deixando gatilhos. Olha para vocês verem como ele volta deixando, ó, candle 67, candle feio, tá? Como gatilho de venda, mas candle 68 muito legal, candlezinho muito legal. E mesmo que eu não quis assumir venda aqui, ó, nesse ponto, o candle 70, ele fez o teste e eu poderia ter pego, ó, a venda no reteste na distorção, né? Que isso aí
algo mais aprofundado assim, que quem é aluno sabe melhor do que eu estou falando, mas poderia ter dado essa venda no reteste, tá? Esse momento aqui eu já não estava olhando o gráfico, tá? Mas são, assim, possibilidades, né, que o preço poderia ter dado. Depois o mercado volta para o fundo, tá? Porém só o candle 74 que testa a região de suporte. Se eu tivesse tido uma outra confirmação, provavelmente eu teria um ponto de compra aqui, né? Depois o mercado começa a fazer um pullback mais complexo. E aí o que eu faço? Busco os 50% do dia. E olha como ele chega nos 50% do dia e ele deixa dois candlezinhos interessantíssimo. Interessantíssimo, ó. Candle 83 e 84, tá? Eu teria alvo para levar esse trade? Vamos ver? Teria, ó. Estaria antes do fundo do dia, ó. Estaria antes da mínima do dia, né? Porém, ficaria anteriormente aqui a gente vê um ponto de suporte, uns topinhos rompidos, mas sim, né, seria um trade que daria para pensar se a pessoa assumisse o stop, né? E a gente vê que o mercado, ó, falha o movimento. Porém, tecnicamente, eu vi uma possibilidade de entrada aqui. Hoje o mercado ele estava meio complexo. Porém, mesmo complexo, a gente vê essas possibilidades. A gente vê pontos de entrada, né? A gente vê, às vezes pode ser violinado, fui violinado aqui, saí antecipadamente, mas a gente vê que às vezes o movimento fluiu, né? Porém, pessoal, é o que eu sempre falo para as pessoas. O price action puro, né, sem indicador nenhum, será que ele é eficaz? Ou será que a gente precisa de outras coisas para avaliar um gráfico? Na minha opinião, de quem faz isso, de quem opera isso todos os dias, é sim muito eficaz. Porém, como tudo na vida, nem sempre isso vai funcionar. Não é todos os dias que vai dar certo. Não é todo dia que a leitura vai ser perfeita. Eu, particularmente, estou achando essa semana e a metade da semana passada para cá bem chato de operar. Tá? Bem chato mesmo. Já teve momentos mais tranquilos e mais fáceis de pegar trade. Porém, o price action tá aí, a análise tá aí para ser usada. Deu o sinal, tem stop, tem alvo, entre. Não hesite, tá? Então é mais um vídeo, tá, para explicar um pouco do dia de hoje, porque realmente, na minha opinião, foi um diazinho garrado, chato, tá, enjoado, né? Eu particularmente não me dei bem hoje com o mini índice, me deu canseira, tá? Pelo menos no mini dólar eu consegui pegar alguma coisa, mas o mini índice em si me deu canseira, tá? Mas é isso aí, pessoal, espero ter ajudado, né? Eu vou finalizar por aqui. Se você gostou, deixa o like, isso aí ajuda bastante o canal, né? Deixa um comentário se ficou alguma dúvida, né? Se inscreve aí também, tá? Para acompanhar os vídeos, segue a gente lá no Instagram, só clicar aí na descrição. E se tem interesse de virar aluno também, é só chamar pelo link da descrição. Tamo junto, pessoal. Um abraço, valeu!